6 anos depois do terrível incêndio do edifício Joelma em São Paulo, permanece a pergunta: uma tragédia como essa poderia repetir-se? Qual a segurança dos grandes prédios? O que mudou depois da tragédia? O Corpo de Bombeiros já tem melhores condições para atuar em casos como esse? O primeiro alarme foi dado às 9 horas da manhã, no 12º andar, quando os escritórios começavam a funcionar. Em pouco mais de 20 minutos, os 25 andares do edifício Joelma, no centro de São Paulo, estavam transformados numa imensa fogueira, impossível de controlar. A origem do fogo foi um curto-circuito. Faltou equipamento aos bombeiros. Faltou segurança contra incêndio no prédio. Faltou quase tudo no combate ao incêndio do Joelma. Um ano depois da tragédia, a justiça considerou o incêndio criminoso. Não foi provocado deliberadamente por ninguém, mas as instalações de ar-condicionado que foram a origem do fogo eram tão precárias que o juiz da 3ª Vara Criminal decretou: foi crime. Crime por omissão. Crime por negligência. Crime por imperícia. Um engenheiro, o gerente de uma empresa de ar-condicionado e 3 eletricistas foram condenados a penas que variaram de 2 a 3 anos de reclusão. Uma tragédia como essa poderia repetir-se? Como podemos evitar tantas tragédias como essa que vem acontecendo no nosso país? Tantas pessoas morrendo com acidentes de origem elétrica e tantos incêndios que vêm levando vidas. Tivemos recentemente um acidente no Flamengo, onde 10 jovens morreram, e eu diria para você que a todo dia diversas pessoas vêm sofrendo acidentes com origem elétrica. Meu nome é Daniel, eu sou engenheiro eletricista, estou muito feliz com a sua participação nesse evento. Não sou o dono da verdade, mas gostaria de compartilhar com você um pouco do meu ponto de vista sobre isso tudo. E fico muito feliz com a sua participação. Queria me apresentar rapidamente para você, falar um pouco sobre a minha experiência profissional, para que você possa saber, quem é esse maluco que está falando sobre eletricidade, de onde que ele vem, o que ele faz, qual que é a experiência dele. Então acho que isso também é importante para você nesse momento. Comecei minha carreira como eletricista, após terminar o curso técnico, tinha que fazer estágio, surgiu uma vaga para trabalhar como eletricista de rede de distribuição. E eu podia abonar, ou na realidade considerar aquilo como se fosse parte do meu estágio. Eu falei, fechou. Fui trabalhar como eletricista lá em Uruguaiana, fronteira com a Argentina. Depois disso, o que aconteceu? Trabalhei como técnico na Copel, concessionária do Paraná, comecei em Ponta Grossa, trabalhando na parte de projetos e obras, todo o programa de eletrificação rural, construção de linhas e por aí vai, fiscalização. E nos últimos 9 anos na Copel, eu fui trabalhar numa área que eu gostava muito, construção de usinas hidrelétricas. Trabalhei com diversas usinas, desde a fase inicial, projeto básico, projeto executivo, análise de projeto, fiscalização, ensaios em fabricantes. Isso tudo me trouxe uma boa visão sobre normas técnicas e sobre a realidade do mercado. Lidava com muitas construtoras, participava de muitas reuniões. Depois disso, resolvi fazer uma loucura. Vinha estudando para concurso, porque eu tinha terminado a engenharia, e resolvi largar tudo e pedir demissão, porque eu tinha sido síndico e entendi que existia um mercado muito carente para as pessoas que precisavam de engenheiro eletricista na construção civil. E eu percebi que, baseado na minha experiência, eu podia fazer um trabalho muito diferenciado nessa área. Se você acompanha minha página no Facebook, meu blog, você vai ver que eu escrevo muito sobre isso, sobre temas relacionados à conscientização. E comecei a adquirir uma experiência muito boa que me permitiu ampliar muito o meu escopo de serviço. Hoje eu atendo clientes em diversas regiões do Brasil, atendo muitas indústrias de pequeno, médio, grande porte, faço muita palestra para universidades, instituições como o Corpo de Bombeiros, empresas em termos de CIPAT. Gosto muito disso, sou apaixonado por essa área e esse é o objetivo do meu evento também, compartilhar um pouco dessa experiência com você. Nós precisamos começar a buscar novas competências, sair um pouco daquela esfera só técnica e pensar em se desenvolver do lado comercial, no marketing, no planejamento estratégico. Por quê? É uma tendência muito grande do mercado que você seja um consultor PJ. Você não vai mais ser um cara contratado para trabalhar em uma indústria com carteira assinada e ganhar o piso da categoria e se aposentar com 15, 20 mil reais, como era antigamente. Hoje em dia o engenheiro entra no mercado com 2, 3 mil reais. E por que isso está acontecendo? Você tem que começar a entender isso. Diria para você o seguinte, uma coisa que me chamou muita atenção. A grande maioria das indústrias no Brasil não tem engenheiro eletricista no quadro de funcionários. E elas perdem muito dinheiro com isso.
Por quê? Não tem profissionais que possam fazer análise de eficiência energética ou zelar pela segurança daquela edificação, que muitas vezes elas terceirizam a manutenção elétrica para uma outra empresa que acaba negligenciando muita coisa. Vamos conversar agora um pouco sobre o escopo dessas aulas, a sua expectativa para esses 4 dias. Teremos 4 aulas falando sobre inspeção elétrica, onde a primeira aula vai estar relacionada a um contexto social. Você primeiro precisa entender os problemas para depois entender os benefícios de uma inspeção elétrica. Então aqui você vai saber sobre as suas responsabilidades, cuidados, case, a importância do nosso trabalho, para depois querer vender, ok? Isso é muito importante. Outra coisa, você precisa entender qual é o impacto do seu trabalho para o cliente e quais são os benefícios que você está entregando para ele. Porque se você não souber os benefícios para o cliente, você jamais vai conseguir vender algo. Então, você tem que entender que aquilo realmente é bom para o seu cliente. Você tem que acreditar nisso. E aqui nessa segunda aula nós vamos conversar muito sobre isso. Na terceira aula eu vou dizer para você quais são os benefícios para você. Por que vale a pena você fazer vistoria, inspeção, qual que é esse mercado, como que são as novas tendências, de maneira um pouco mais agressiva. Quanto custa um laudo, quanto que você pode cobrar para fazer uma vistoria, quais são os benefícios, considerando a responsabilidade que você tem nessa área como profissional da área elétrica. E na quarta aula, é claro, eu vou trazer para você diversos cases de inspeção, onde vou apresentar muitos problemas e soluções que poderiam ter evitado, ou melhor, que evitaram grandes tragédias. Uma termovisão que identificou um disjuntor que poderia ter colocado fogo em um apartamento, ou em um prédio, ou em uma sala comercial, e por aí vai. Muita coisa bacana nessa quarta aula também. Diria para você, não vale a pena você perder nenhuma dessas aulas. Foram planejadas de maneira muito estratégica, baseada em uma sequência de conhecimento que você precisa adquirir. Então, não adianta nada você assistir a quarta aula ou a terceira sem ter assistido a segunda e a primeira. Assiste na sequência, ok? É muito importante porque nós estamos construindo um pensamento e ele é sequencial em relação a isso tudo. Nessa aula 1, nós vamos conversar sobre os objetivos que você tem em relação a isso, quais são os principais motivadores profissionais que você tem para começar a trabalhar nessa área, qual o seu interesse. Aqui nós temos também qual que é a sua responsabilidade a fazer uma inspeção. Temos também a importância das inspeções elétricas para os condomínios. Aqui eu vou trazer um case muito legal, onde teve que ser reformado na íntegra todo um prédio que já estava construído, com a instalação elétrica toda feita. Tivemos que desmontar tudo e refazer tudo novamente, por conta de erros e negligências na fase de construção. Confere que vai ser bem importante isso tudo para você. E por último, nessa aula, nós vamos conversar sobre como que nós podemos fazer para evitar esses acidentes. Vamos falar sobre o objetivo desse evento, tá? Por que nós estamos fazendo isso? A melhor forma de você lidar com, entre aspas, o seu concorrente é através da educação. Não adianta nada eu ter um concorrente, digamos assim, que faz inspeção elétrica, que faz um laudo por R$500, R$1.000. Eu tenho que falar para ele, meu amigo, você tem noção da responsabilidade que você está assumindo a fazer um laudo por esse preço? Você tem noção que você deixou de verificar isso? Ah, mas se eu verificar isso tudo, eu vou gastar mais horas. É claro, e é por isso que você tem que repassar para o seu cliente, porque senão você está quebrando o mercado, você está fazendo um trabalho de maneira superficial, onde é ruim para o seu cliente, porque você não está verificando essa edificação, e também você está quebrando o mercado de engenharia, onde um outro profissional vai lá e gasta 20, 25 horas para fazer um trabalho que você está fazendo em 5 horas. É óbvio que você vai cobrar R$1.000, por exemplo, para fazer um laudo como esse, e o outro profissional vai ter um valor muito mais alto, porque a entrega é diferente. Entendeu? Então, isso é muito importante. Você precisa educar não só o teu cliente, como também é necessário educar o teu concorrente. Muitas pessoas falam para mim, Daniel, poxa, mas se você fizer uma aula online sobre inspeção elétrica, vai ter muitas pessoas fazendo isso. Isso é ótimo. É muito bom que muitas pessoas estejam conscientizando a população sobre a importância disso tudo. Já pensou se essa videoaula me ajuda a conscientizar alguém que faz um trabalho de inspeção e encontra uma situação onde poderia ter colocado fogo em um prédio inteiro, que poderia ter matado 10, 15, 20 pessoas? Só isso já torna o meu trabalho muito gratificante. Entendeu? Por quê? Eu sou um profissional que zela pela segurança da população. Então, diferente de estar ganhando ou não dinheiro com isso, eu preferia que outro profissional tivesse feito um laudo no Flamengo e que aqueles 10 jovens não tivessem morrido por conta de uma aberração nas instalações elétricas. E que provavelmente nem sequer tinha um engenheiro para avaliar, um técnico para avaliar o dimensionamento daquilo. Não sei, não posso afirmar, tem um laudo que está sendo feito para avaliar isso tudo, mas conhecendo a realidade do mercado e em muitos outros locais semelhantes, nós encontraríamos situações onde foram construídas pelo achismo.
acho que coloca um disjuntor aqui, outro disjuntor ali, isso é o suficiente para evitar acidente. E não é assim que as coisas funcionam. Então, eu espero que as pessoas comecem a ser responsabilizadas por isso tudo, ok? Vamos avançar um pouquinho mais. Nessa hora é muito importante você entender quais são os seus motivadores nesse momento. Você não está feliz com o seu trabalho, você quer poder aprender a fazer laudos de inspeção para aumentar a sua renda, ou então, de repente, ampliar o seu escopo de serviço em relação àquilo que você já faz, ou talvez abrir uma empresa, não ter chefe, trabalhar de maneira autônoma como consultor, o que eu faço hoje, ou então você quer ter mais liberdade, tempo, qual que é a sua real intenção em relação a isso? Por quê? Toda a sua entrega, ela vai estar muito ligada aos seus motivadores. A qualidade do seu trabalho vai estar relacionada com o seu nível de felicidade em relação àquilo que você faz. E o que eu diria para você, se o seu interesse é só ganhar dinheiro com isso e você não tem paixão por isso, não gosta disso, eu diria para você que no outro lado, na outra ponta, tem pessoas que dependem do seu trabalho, dependem da qualidade do seu serviço e que são muitas vidas, prédios onde moram mais de 100 famílias e que dependem sim de um bom trabalho através de uma seriedade profissional e ética. Então pense muito nisso antes de querer oferecer esse tipo de serviço para o seu cliente e procure sempre se qualificar em relação a isso tudo. Diria para você que é necessário estar constantemente estudando nessa área. Agora vamos conversar um pouco sobre a sua responsabilidade como um profissional da área elétrica. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você. Quais são os seus valores? Integridade, respeito, ética, quais são os seus valores? O que você quer entregar para o seu cliente? O que você acredita? Como que você quer se posicionar em relação ao mercado? Como que as pessoas te veem hoje? Será que você está pensando em fazer isso tudo só pelo dinheiro? Se for isso, eu diria para você que não vale a pena. Tem tantas outras coisas que você pode fazer que podem dar até mais dinheiro do que isso. Para que você possa fazer uma inspeção elétrica, eu diria que tem que ter paixão, tem que ter amor, você tem que ter conhecimento e saber que você está lidando com vidas de pessoas. Que um trabalho mal feito pode colocar em risco muitas pessoas, assim como as pessoas que morreram no Flamengo e que vêm morrendo diariamente. E cabe a nós, como profissionais, termos noção dessa responsabilidade e linkarmos isso com os nossos valores. E o que eu quero dizer para você com isso tudo? Os seus valores devem estar relacionados com os interesses da sociedade. A segurança do seu cliente deve estar acima do seu interesse financeiro. É óbvio que você não vai trabalhar de graça, você tem família, você tem filhos, você tem contas para pagar e precisa ser bem remunerado, considerando a responsabilidade que você tem como um trabalho como esse. Por quê? Se der algum problema, você pode ter certeza que a primeira coisa que o síndico vai falar é: eu contratei um engenheiro eletricista e a culpa é dele, ele deveria ter visto isso. Então você tem que se calçar e se preparar em relação a isso tudo que você sabe que vai estar encontrando. E é muito importante você ter consciência disso. Agora vamos conversar sobre qual que é a importância dessas inspeções elétricas. Isso é importante, não é? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu conheço muitos engenheiros que são extremamente detalhistas e preciosistas no seu ambiente de trabalho. No entanto, na sua residência, onde está a sua família, eles nunca sequer olharam como são as instalações elétricas. Como está a construção do circuito de iluminação do jardim? Será que tem aquele eletroduto corrugado que não deveria ser instalado porque não tem resistência mecânica adequada? Será que tem fita de sinalização dizendo que ali tem uma linha energizada? Será que o cabo tem dupla isolação? Será que existe um interruptor DR? Muitas vezes é muito comum encontrar até mesmo em prédios de alto padrão instalações extremamente precárias em relação a isso tudo. Por quê? Economia de material. Existe um jogo de interesse por trás das construtoras e uma certa inocência por parte dos síndicos em relação a achar que, porque existe um engenheiro que está assinando, tudo está correto. E na realidade, na grande maioria das vezes, não é assim que as coisas funcionam. Aqui eu tenho para você o quê? Alguns tipos de forma de me comunicar com o cliente. Não adianta você, a norma diz isso, a norma diz aquilo, você tem que falar dessa forma, dessa forma. É importante você conseguir se comunicar com o cliente de maneira simples, de maneira que ele entenda o que você tem para oferecer a ele e quais são os benefícios que ele vai ter em relação a isso tudo. Eu vou dizer para você como eu trabalho em relação a isso, quais são os nomes que eu dou em relação aos serviços que eu presto. Um deles eu chamo de vistoria técnica. O que eu digo para o cliente? Se você precisar, eu posso ir no seu condomínio, fico durante 1 hora e te cobro 1 hora técnica para fazer uma avaliação. É como se fosse uma consultoria.
Nessa consultoria eu identifico e falo para ele, olha, eu acho que nesse caso é importante você fazer um laudo por causa disso, disso e disso. Você vai ter que defender todos esses argumentos e levar todos esses problemas que você tem no seu condomínio para o conselho, para que juntos com os demais moradores vocês possam tomar uma decisão em termos de planejamento de manutenção. O teu prédio hoje oferece uma condição de risco extremamente elevada por causa disso, disso, disso. E aí sim você conscientiza o síndico e o conselho sobre a importância dessa inspeção. Por quê? Qual é a realidade de mercado? A maioria das edificações contratam muitas vezes profissionais, eletricistas ou pedrecistas, que nem sequer têm formação na área elétrica. O cara aprendeu a ligar uma lâmpada, uma tomada, um interruptor e sai puxando o fio sem saber muitas vezes dimensionar um cabo em relação ao disjuntor, sem conhecer as normas técnicas, e isso tudo coloca em risco toda a edificação, em termos de risco de incêndio ou risco de choque elétrico. Então, na vistoria, você consegue identificar uma série de falhas. Em um segundo momento, você pode orientar o cliente para que ele tenha um laudo técnico, onde você vai fazer todo um planejamento do que deve ser feito, identificar os principais riscos, colocar no papel, colocar no laudo e mostrar para ele o que deve ser feito em termos de prioridade, para que ele possa buscar uma empresa de projeto ou de manutenção para fazer aquelas adequações que foram identificadas por você como um engenheiro ou um técnico que está emitindo esse documento. Um outro trabalho que vai em um nível mais complexo, eu chamo de certificação das instalações elétricas. Esse trabalho é recomendado para obras novas. Quando a construtora entrega um condomínio, terminou a obra, é nomeado um síndico e começa a acontecer um monte de problemas. Qual que é a sacada? A construtora muitas vezes diz o seguinte, não, isso aqui é culpa do condomínio, isso aqui não tem problema, isso aqui está ok. Só que na realidade, vou mostrar para você um case onde em uma edificação nova, toda a parte elétrica teve que ser refeita. Por quê? A construtora usou cabos regulares, não instalou IDR. E aí nós temos o quê? O Código de Defesa do Consumidor, que fala que todo serviço prestado deve estar em conformidade com as normas técnicas. Esse tipo de laudo ele é mais complexo. Por quê? Isso aqui vai às vezes para uma briga judicial, o juiz nomeia um perito. Em uma situação específica, que vou mostrar um case para vocês, o juiz foi lá e nomeou um perito que era da área civil, para olhar 2 laudos que eu tinha feito da área elétrica. Só que, imagina eu com uma vasta experiência na área elétrica, falando sobre como deve ser feitas as instalações, ou o que tinha de problema, e chega alguém que estudou 70 horas de eletricidade para discutir comigo. É óbvio que vai ter muito conflito em relação a isso tudo, porque falta muita bagagem por parte desse profissional. Da mesma forma, se eu fosse conversar com um engenheiro civil sobre cálculo estrutural, parede, alvenaria, eu nem me meto porque eu sei do meu limite. Na própria área elétrica, eu não me meto em certas coisas porque eu sei do meu limite. Imagina conversar sobre outra especialidade, outra engenharia. Então, não é porque você tem atribuição que você tem competência para fazer. Ok? Vou compartilhar agora um pouco das fotos dessa inspeção para você ter uma ideia da dimensão desse problema. Chegando no local, eu encontrei uma caixa com 50 centímetros de altura, com cabos emendados de maneira extremamente precária, uso de eletroduto inadequado, uso inclusive de mangueira. Uma dessas emendas que eu encontrei nessas caixas estavam expostas, ou seja, uma caixa metálica com emenda mal feita que poderia uma criança passar por ali, tocar nesse local, levar um choque e a óbito. Aqui nós temos a parte de eletrodutos enterrados, utilizaram mangueira, ou seja, se você precisasse substituir esses cabos no futuro, você não conseguiria fazer isso. Os cabos também são inadequados para esse tipo de aplicação, ou seja, são cabos 750 volts. Aqui uma foto dentro de um dos apartamentos, onde o quadro de distribuição tinha somente 3 disjuntores. Temos uma série de não conformidades em relação às normas técnicas, falta o uso do interruptor diferencial residual. Tem uma coisa muito crítica aqui. Você pode perceber que ali onde está a lupa tem uma bolha no cabo, ou seja, um cabo irregular que estava sendo utilizado nesse condomínio que poderia, consequentemente, colocar fogo em toda uma instalação elétrica no prédio. Aqui, dando um pouco mais de detalhe, você vai perceber a deformação no cabo. Um detalhe, esse apartamento não tinha sido utilizado ainda. A partir do momento que ele fosse utilizado e o proprietário começasse a colocar os equipamentos, com certeza isso iria agravar ainda mais essa situação e em menos de 6 meses você poderia colocar fogo em toda essa instalação elétrica. O que aconteceu? Depois do laudo de inspeção, dessa vistoria elétrica, ou melhor, dessa certificação, que envolve uma análise de projeto, uma análise de como foi feita essa execução e também uma análise da qualidade do material que foi utilizado. Toda essa obra teve que ser refeita na íntegra, eles tiveram que quebrar todas as paredes. É claro,
algumas coisas não puderam ser substituídas. Por exemplo, os eletrodutos que foram usados de maneira inadequada já não poderiam ser substituídos, estavam dentro da laje, parede e por aí vai. Mas os quadros elétricos e todos os condutores foram substituídos na íntegra. E é claro, né, o proprietário, o dono da construtora, teve que trocar todos esses cabos, colocar cabos novos. O custo foi extremamente elevado. Todos os materiais elétricos foram substituídos. E aqui é uma foto à esquerda, onde nós temos aqui na fase inicial da construção, o pedreiro ele passou um eletroduto inadequado, um cabo exposto em cima de uma tubulação de gás. Potencial de risco extremamente elevado. Isso, é claro, foi substituído. Foi utilizado eletrodutos rígidos, tiveram que escavar o asfalto, um custo extremamente elevado por conta de uma negligência que felizmente foi detectada através de um benefício de uma certificação. Aqui nós temos todo um transtorno que foi gerado dentro dos apartamentos, ou seja, todos os fios tiveram que ser substituídos, aquele quadro pequenininho teve que ser substituído por um quadro maior. Imagina, tinha apartamentos que tinham crianças morando, 2, 3 crianças morando, ou seja, isso é um transtorno muito grande para a família. Aqui é uma foto de como ficou o quadro. Lembra aquele quadro que não tinha DR, não tinha DPS, não tinha nada? Agora ele já tem um IDR, já tem um DPS, tem um barramento de terra, um barramento neutro e também aumentou, é claro, a quantidade de circuitos. Então, isso aqui é só para você poder ter uma ideia dos benefícios de uma inspeção elétrica feita por um profissional da área elétrica. Na época, o engenheiro civil que fez esse prédio, ele inclusive me perguntou durante uma reunião, quando eu apresentei esse laudo, qual que era a diferença entre o chuveiro 220 e 127, se o IDR realmente era obrigatório, porque ele não estava previsto também no projeto. Então eu diria para você que essa é uma realidade de mercado. Infelizmente, a grande maioria dos engenheiros civis e arquitetos desconhecem as normas, a quantidade excessiva de normas que existe na área elétrica e acabam com isso levando para essas edificações uma série de negligências. E o nosso trabalho, além de conscientizar esses profissionais, é também dizer para eles que hoje em dia você não pode mais seguir fazendo um prédio, uma obra como era feito há 15, 20 anos atrás. Muitas coisas mudaram e nós precisamos tomar muito cuidado com isso tudo. Consequentemente, é isso que vem gerando um monte de problemas nas instalações elétricas, porque o pedreiro acha que pode fazer a parte elétrica, o arquiteto, o engenheiro civil, e sendo que na realidade eles não têm capacidade para isso, infelizmente, porque não tem conhecimento necessário para aprofundar e considerando toda essa complexidade que existe em termos de dimensionamento dessas edificações. Legal, espero que você tenha gostado do que você viu até agora e eu queria conversar com você sobre como que nós podemos fazer para evitar esses acidentes. Uma outra coisa é você ser consciente em relação ao que você faz, a conscientização do seu limite, do risco que você está levando para a população. Outra coisa, nós precisamos começar a educar a população, explicar, orientar de maneira correta. Não só dizer para o cliente, olha, você tem que seguir conforme a norma fala isso. Às vezes eu vejo alguns profissionais da área técnica conversando, não, porque a norma fala isso, a norma fala aquilo. Meu amigo, esqueça a norma na hora de conversar com o seu cliente. É a dica que eu dou para você. Porque senão você vai ser aquele técnico bitolado que só pensa em norma, está escrito assim. Se aquilo tudo funcionasse, a realidade das instalações elétricas não era totalmente distante do que está escrito no papel. E chegou a hora da gente começar a entender por que existe essa distância e começar a diminuir essa distância. Ou seja, começa a falar para o cliente por que é importante o DR, mas não só porque está na norma, mas sim porque aquilo pode salvar a vida do filho dele, porque ele desarma de maneira quase instantânea. Faz uma explicação de maneira leiga para o cliente. Na segunda aula nós vamos conversar muito sobre isso. E eu vejo que muitos engenheiros têm muita dificuldade em simplificar as coisas. Às vezes nós medimos o nosso conhecimento baseado no quanto você conhece da norma. E as coisas não são bem por aí. E é por isso que muitas coisas não funcionam no nosso país. Vou te dar um exemplo do que vem acontecendo. Olha só, agora, com o uso da internet, existe uma série de blogs, fóruns, grupos no Facebook e por aí vai, discutindo sobre eletricidade. Nesse caso aqui é bem interessante. Olha só, um eletricista está perguntando o seguinte, em uma residência de 8 cômodos, eu posso instalar um circuito de iluminação e tomadas juntos? Nós sabemos que a grande maioria das residências não tem projeto elétrico. E eu diria para você que você não faz hoje uma casa de 50 metros quadrados com segurança, sem fazer um projeto elétrico. Por quê? Você não sabe quais são os equipamentos de uso específico que vai ter nessa casa. Hoje nós temos secadores de cabelo com potência de 1.800 watts. Isso já exigiria uma tomada específica no banheiro só para esse secador de cabelo. Temos micro-ondas, forno elétrico, torneira elétrica e por aí vai. Chuveiro com potência de 7.800 watts.
Agora pensa comigo, como é que você vai conseguir quantificar a quantidade de circuitos de uso específico para cada um desses equipamentos? Ou seja, cada equipamento que gere uma corrente acima de 10 A, você tem que ter um disjuntor específico. E agora, quantos tem na sua casa? 3, 4, 5, 6, 7? Me diga uma coisa, quando que foi feita a última reforma na sua instalação elétrica? Será que aqueles fios que foram instalados há 20, 25 anos duram mais 50 anos? Nós vamos conversar sobre isso mais à frente também. É importante você refletir sobre isso tudo. Às vezes nós só pensamos em aumentar a nossa carga instalada e não nos preocupamos com o coração disso tudo, que seria quando que foi feita a última reforma na minha instalação elétrica, na minha residência. E eu diria para você que muitos profissionais da área elétrica negligenciam isso no local onde estão as suas famílias. Assim começa a nossa mudança e nosso movimento em prol de uma conscientização. É necessário você começar a olhar para o lado e não só se limitar a olhar o seu interesse próprio. É importante e a sociedade mais do que nunca precisa do nosso apoio nessa hora. Terminamos essa primeira aula. Eu particularmente acredito que com 20% dos investimentos, grande parte das edificações, considerando aquilo que seria o investimento ideal, consegue eliminar mais de 80% dos riscos existentes. E é por aí que nós devemos começar. Se o cliente tem pouco dinheiro, vamos começar a eliminar grande parte do problema, considerando aquilo que envolve o menor custo. Na próxima aula, nós vamos conversar sobre os benefícios disso tudo para quem? O seu cliente. Ou seja, de nada adianta isso tudo ser bom para nós da área elétrica se você não conseguir levar benefícios para o cliente. E eu vou te explicar como que você consegue converter isso tudo, oferecendo para o seu cliente e fazendo ele entender os benefícios de uma inspeção elétrica para a segurança dos moradores. Ok? Conto com você na próxima aula. Não deixe de assistir, tem muita coisa legal lá. Um grande abraço e até mais.